a gente participe aqui do nosso estudo mediúnico. Hoje nós vamos proceder à gravação, tal como a gente tem feito com as demais reuniões, só que antes, quando a gente for franquear a palavra, aí eu vou interromper a gravação para que ninguém se sinta constrangido a fazer qualquer tipo de pergunta dentro do nosso estudo, né? Para que, preservando aí a dúvida, eventualmente a questão que qualquer um dos irmãos queira fazer, tá bom? Então vamos dar início, elevando os nossos pensamentos em prece, agradecendo a bondade divina nessa hora, a oportunidade que nos é dada do estudo, do entendimento dessas lições benditas que tratam sobre a mediunidade, rogando aos nossos irmãos maiores que se façam presentes junto a nós, nos inspirando, nos ajudando na condução dos estudos, bem como também no entendimento do tema da noite, de maneira a podermos todos compreender, assimilar essas lições e, acima de tudo, retê-las em nossos corações de maneira a fazerem diferença em nossa vida, em nosso cotidiano. Pedimos ainda ao alto que nos traga bênçãos de saúde, de paz, e que essas bênçãos sejam levadas aos nossos lares, bem como a toda a humanidade, em especial, Mestre, aqueles que sofrem. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, que vai falar para a gente sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Esse capítulo, ele se inicia no item aqui de número 223, e ele tem uma série de parágrafos, uma série de outras perguntas, de maneira que depois ele só tem mais outros dois itens e já se pula para o capítulo seguinte. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte: como o nosso objeto de estudo é a questão o item 223, parágrafo 10º, nós vamos precisar passar pelos itens anteriores, pelos parágrafos anteriores, para que todos consigam se situar no tema, nosso objeto de estudo, tá? Nós vamos ver que esse capítulo vai nos falar sobre o papel do médium. Qual que é a introdução que a gente faz? Pode-se pensar, meus irmãos, à primeira vista, a partir da falta de conhecimento do conteúdo desse capítulo e de outros pontos da literatura espírita, que o médium seria um ser absolutamente passivo, no sentido de que ele seria uma espécie de uma ferramenta sem qualquer interferência no trabalho de quem o manipula, no caso o espírito superior, no caso de uma mensagem instrutiva, ou de um irmão em desequilíbrio, quando se trata aí da finalidade da desobsessão, tá? Só que nós vamos ver que, diferente de uma ferramenta comum que a gente usa no plano físico, do martelo, do serrote, né? Lembrando aqui dos instrumentos do carpinteiro, do formão, da lixa, da lima, etc., que é absolutamente passivo, em nada interfere na qualidade ou no resultado do trabalho, conosco, na qualidade de médios, não é assim que se dá. O médium nunca é neutro. Ou ele vai ajudar, ou ele vai atrapalhar.
Neutralidade não tem no sentido de ele deve tentar ser neutro e não interferir no conteúdo da mensagem, não colocar pensamentos próprios em algo que não é dele. Nisso aí ele tem que fazer um esforço de neutralidade. Agora, ele sempre vai ser melhor ou pior instrumento à disposição dos espíritos que iriam ali, que vão utilizar da faculdade mediúnica dele. Tá bom? Essa é uma visão geral. Nós vamos agora compreender melhor essa exposição breve que a gente fez. Nesse capítulo, nós vamos ver aqui que no item 223, no parágrafo 1º, a pergunta começa da seguinte forma: no momento em que se exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Como que o médium fica? Como que ele vai se dispor ao trabalho mediúnico? Resposta: está às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se trata de médiuns escreventes. Então vamos lá. Antes, meus irmãos, da gente comentar essa resposta, alguns irmãos são novos aqui na casa, são muito bem-vindos aqui na nossa companhia. A gente gostaria de dar uma breve explicação. Os nossos estudos de quinta-feira, normalmente a gente fica no Livro dos Médiuns, de Kardec, e no Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Eventualmente, nós estudamos outras obras que tratam do tema mediunidade. Recentemente, a gente estudou de ponta a ponta o Livro dos Obsessão. Há episódios, por exemplo, todas as últimas quintas-feiras do mês, a gente está estudando o livro Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Na quinta-feira do último mês, a gente estudou um capítulo do livro Missionários da Luz. Então, às vezes, a gente perpassa aí por outras obras que tratam da mediunidade. Mas, essencialmente, às quintas, qual que é o nosso alicerce aqui? Livro dos Médiuns, Kardec, Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira pergunta, Kardec abordou como que o médium fica durante o chamado transe mediúnico. E ele então explica, os espíritos explicam, que ele fica numa espécie de uma crise, ou seja, o seu estado físico, de certa forma, é como se o corpo ali estivesse num nível mais acelerado de funcionamento. É como se o metabolismo como um todo elevasse os seus processos. Até mesmo porque, meus irmãos, nós já estudamos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que a função da mediunidade, ela se cedia na sede do sistema endócrino humano, que é a glândula chamada epífise, ou glândula pineal. Então, vocês imaginam, ali é o ponto de conexão, né, do mundo físico com o mundo espiritual. As nossas percepções espirituais passam por ele. E, de repente, esse centro nevrálgico do sistema nervoso humano começa a trabalhar muito. E o que isso vai redundar, portanto? Num maior estado de dispêndio de energias. Por isso que quando a gente estuda lá o livro de obsessão, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 3º, o seguinte ponto: preparo para a reunião, repouso físico e mental. Então vamos recapitular aqui para a gente ver o que André Luiz nos pede quando a gente já está envolvido na atividade mediúnica. O seguinte: após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o trabalhador da desobsessão o horário possível de refazimento do corpo e da alma, repouso externo e interno, relaxe com ideações edificantes, abstenção de pensamentos impróprios, aspirações para cima, distância de preocupações inferiores, preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar, formação de ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais enobrecidos e puros se valem os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, sem a veste física,
ainda sofre. Portanto, no dia em que nós trabalhamos a mediunidade, e existe, meus irmãos, uma recomendação na doutrina de que nós só devemos nos dedicar ao trabalho mediúnico em uma fraternidade. Portanto, não convém, vamos imaginar que eu sou médium psicólogo. Segunda-feira eu estou lá no Irmão Sheila, terça-feira eu trabalho lá na Fraternidade Paulo de Tarso, quarta-feira eu vou para o Irmão Lagos, quinta-feira eu vou ali no bairro Liberdade, ali no Jaraguá, no Albino. Tá, já. Então, meus irmãos, é o seguinte: quando nós temos alguma tarefa na mediunidade, nós devemos focar em somente um grupo, em somente uma fraternidade. Porque não nos é pedido, na qualidade de espíritas, profissionalismo religioso. Pelo contrário, a doutrina o tempo todo vai falar com a gente o seguinte: cuide do seu trabalho, cuide da sua família, tenha um tempo para os seus filhos, tenha um tempo para o seu descanso, tenha um tempo para o seu estudo. Agora, dedique uma parte, pode dedicar uma parte para a mediunidade, outra parte para você participar do passe ou da assistência social na fraternidade, mas vá com calma, vá com equilíbrio. É o que a espiritualidade maior nos fala. Então, meus irmãos, observe que no dia do trabalho mediúnico é necessário uma rotina diferente. Às vezes, no trabalho, a gente combina de sair um pouquinho mais cedo, ou de responder um e-mail, atender telefone, às vezes até 4h30, 5 horas, justamente para às vezes a gente ter condições de tomar um banho, tirar nem que seja uns 20 minutos ali de descanso, põe uma música tranquila, né? Ou leia uma página, reflete, sossegue um pouquinho, porque será exigido de nós fisicamente. Nós vamos doar energias, nós vamos doar fluidos, e precisamos o quê? Estar bem para isso. Tá? Então esse é o primeiro ponto que Kardec coloca para a gente e que André Luiz comenta também. Vamos seguir adiante para a gente chegar na nossa pergunta de hoje. Segunda, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Ou seja, aquilo que o médium transmite como sendo a mensagem de um espírito, pode ser dele mesmo? Pode acontecer dele estar tirando aquilo do mundo íntimo dele? Resposta: a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Antes de comentar, vamos avançar para as duas próximas perguntas, e depois a gente faz um comentário global, tá? Até para a gente ganhar tempo. Não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? É o seguinte: alguns objetores do espiritismo, meus irmãos, chegam a falar, ainda mais esse pessoal que às vezes, alguns irmãos que estudam parapsicologia, podem objetar e falar o seguinte: olha, na verdade a comunicação espírita nada mais é do que algo que vem do mundo íntimo da pessoa que fala. É como se ele entrasse num estado diferente, físico e mental, e dali ele extraísse conhecimentos que às vezes estão até no subconsciente dele. Então, ou seja, a confirmação de que o que o médium fala pode ser dele mesmo não reforça a tese dos opositores da doutrina quando falam que o que o médium traz no fundo poderia ser dele? Resposta: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustenta, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. E isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então, o que ele fala? Olha, essa resposta, ela não é absoluta, no seguinte sentido: o médium pode transmitir um conteúdo íntimo próprio dele, como pode também transmitir algo que lhe é completamente alheio ao conhecimento e à inteligência. Vamos para a próxima pergunta, depois nós vamos comentar tudo. Como distinguir-se o espírito que responde ao do médium ou outro? Resposta: pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Aí ele vai falar conosco o seguinte:
no estado de sonambulismo ou de êxtase, ou seja, durante o transe mediúnico, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se não lhe podem atribuir de modo algum. Por isso que te digo, estuda e observa. Então agora nós vamos comentar. O que acontece, meus irmãos? Quando o médium mistura conteúdo próprio dele com uma comunicação que ele transmite, isso pode acontecer tanto voluntariamente quanto involuntariamente. E no Espiritismo nós damos um nome a essa situação chamada animismo, que é quando o médium, às vezes, ele está dando a comunicação, ele não sabe se é dele, se é do Espírito que está comunicando, e às vezes fica meio misturado. No início, meus irmãos, do desenvolvimento mediúnico, isso é mais comum de acontecer. E qual é a orientação que a gente tem na espiritualidade maior? É um ponto de atenção para o médium, é algo que ele precisa desenvolver, ou seja, ele não pode se acomodar com essa situação. Mas, por outro lado, os dirigentes, os irmãos mais experientes que estão à frente da tarefa, devem lidar com essa situação com caridade, mas sem faltar um esclarecimento. Ou seja, às vezes isso vai acontecer, especialmente quando acontece de maneira involuntária, mas a tendência é que, se o médium de fato se esforçar, não se milindrar com eventuais advertências ou chamadas de atenção que um ou outro companheiro mais experiente lhe dê, ele vai conseguir superar essa dificuldade. Agora, o médium sempre tem que ter o quê, meus irmãos? Muita humildade. Porque do contrário, a gente chega para ele e fala, né, ô Lucas, você está com um pouco de animismo, meu amigo, você está misturando um pouco, toma mais cuidado, estuda mais, né? Você vai conseguir, isso aí vai ser superado. Aí eu viro e falo o seguinte, que absurdo, porque eu já fui médico, não sei quanto tempo em tal fraternidade, em outra cidade que eu frequentei, em tal ou tal instituição que eu frequentava. Isso é um absurdo a pessoa me chamar a atenção. Aí o que é isso, meus irmãos? É um orgulho, é um milímetro, eu vou me afastar e infelizmente eu vou perder às vezes uma boa oportunidade de trabalho que eu tinha. Então, a par dessa situação, o que a espiritualidade fala conosco? Observem o conteúdo da mensagem. Vai ter uma hora que é inegável que aquilo ali não é do médium, que ele não teria como produzir aquilo. E aí nós temos um exemplo espetacular. Não sei se os irmãos sabem, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem qual foi a primeira obra mediúnica que o Chico produziu e publicou? Quem sabe? Oi? Não, quase, mas você bateu na trave. Parnaso de Alentu. Vamos explicar um pouquinho para vocês a respeito desse livro. O que ele foi? Ele não foi o primeiro por acaso. Tem uma grande finalidade. Esse livro, meus irmãos, é uma coletânea de poesias ditadas por quase 50 autores da língua portuguesa, tanto brasileiros como portugueses mesmo. Alguns autores muito possivelmente conhecidos nossos, que a gente já ouviu falar a respeito, e aqui eu vou dar alguns exemplos. Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Dom Pedro II, que lá está como Pedro de Alcântara, quer ver? Cassimiro Cunha, Augusto dos Anjos, entre outros. Então, no início da mediunidade do Chico, primeiro ele começou a psicografar. Numa certa altura, Emmanuel falou o seguinte: Chico, pega tudo que você fez, rasga e joga fora, que você só estava treinando. Você estava aí, como se fosse assim, soltando as amarras. Você estava se preparando para o trabalho que te espera. Joga fora. Agora vai começar. E veio então essa obra. E nessa obra, o que acontece? Ela foi publicada e na época foi um impacto na intelectualidade brasileira, porque de repente um rapaz, porque ele tinha 20 e poucos anos,
do interior do estado de Minas Gerais, aqui em Pedro Leopoldo, que havia cursado até o 4º ano primário e que depois disso, por necessidade da família, passou a trabalhar, né? Na época do Chico, às vezes se começava a trabalhar muito cedo, especialmente aí os homens, né? As meninas às vezes ficavam ali naquele trabalho doméstico, trabalhando também, preparando ali para uma união, para um casamento, mas os rapazes, às vezes com 11, 12 anos, já começavam a trabalhar, ou às vezes mais cedo. Meu pai mesmo começou com 11 anos, entregava telegrama, né? Então, aqui em Belo Horizonte. Mas então, ele começou a trabalhar muito cedo e, portanto, imagine o seguinte: como que um rapaz que cursou até o 4º ano primário, portanto, ele praticamente foi alfabetizado, teve ali o início da matemática, né? Da aritmética. Como que ele iria produzir o estilo literário de 50 autores da língua portuguesa completamente diversos entre si e mais? Quando alguns especialistas em literatura analisaram as poesias, perceberam que elas eram, em suas várias características, porque eu não sei se vocês pegaram, meus amigos, na escola, mas eu me lembro vagamente, porque meu ensino médio já está ficando longe, né? Já tem mais de 20 anos. Mas eu me lembro, por exemplo, a poesia, ela tem uma série de situações que a caracterizam. A métrica, que é a quantidade de sílabas poéticas lá, de sons que cada verso tem, a quantidade de versos ou estrofes, por exemplo, quando a gente tem um soneto. Se eu estiver errado aqui, quem souber mais pode me corrigir. Lá que a professora pode me corrigir, tá? Nós temos, por exemplo, um soneto, são 2 estrofes de 3 versos, 2 estrofes de 4 versos. Nós temos a forma da rima e temos também o tema, que às vezes um ou outro autor gosta mais. Cassimiro Cunha gostava muito de falar sobre a natureza. Já Augusto dos Anjos tinha uma linguagem muito assim marcante, meio chocante. E de repente o Chico, né, aquele rapaz com 20 e poucos anos, trouxe ali mais de uma poesia de todos esses autores e os críticos viram que os estilos eram profundamente fiéis ao que aqueles autores produziram em vida. E aí vem a pergunta: isso veio dele? Ele tinha condições intelectuais de produzir aquilo? Talvez, meus irmãos, nem um super habilidoso e inteligente professor de literatura não teria condições de fazer de maneira tão bem feita o trabalho trazido pelo Parnaso de Alencar. Então é exatamente o que a pergunta nos fala. Ora, vai ter conteúdo trazido pelo médium que não pode ser dele. Não tem como ele trazer aquilo vem de uma inteligência externa. E aí vem a prova da autenticidade da comunicação dos espíritos. Tá bom? Vamos adiante. 4ª pergunta. Desde que o espírito do médium tenha podido, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu espírito, do seu próprio eu, as ideias que parecem fora do alcance de sua instrução? Resposta: e isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica, de transe mediúnico. Porém, ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Então a pergunta aqui, vocês observam, meus irmãos, que as perguntas são muito bem feitas. Kardec era um professor emérito, e mais, ele estava ali inspirado pela espiritualidade superior. O que ele pergunta? Olha, considerando que o médium é um espírito eterno, que ele está dentro da eternidade, que ele já teve várias vidas, né? Que essa aqui é uma encarnação de muitas que ele já teve. Será que o que ele traz não está vindo do seu chamado subconsciente, que é a bagagem que o espírito traz de vidas passadas? Até que ponto que ele não está indo lá nesse arquivo, acessando esse arquivo e trazendo para a gente algo que ele mesmo viveu e que ele está tendo acesso e está expondo para a gente? O que os espíritos respondem? Isso pode acontecer, sim.
Ou seja, ocorrerão situações na qual o médium vai acessar essas vidas passadas e pode trazer para a gente algum conteúdo delas em suas comunicações, mas ainda assim tem coisa que não tem jeito. A gente volta no exemplo do Parnaso de Leitura. Por mais que o Chico voltasse das suas encarnações, ao fazer o seu trabalho mediúnico, como que ele poderia imitar perfeitamente o estilo de Castro Alves, de Olavo Bilac, de Casimiro Cunha, de Pedro de Alcântara e de tantos outros autores, muitos dos quais inclusive eram contemporâneos entre si, né? Então fica claro. Mais à frente, meus amigos, se a gente tiver tempo, no fim da nossa exposição, na hora da palavra franca, eu trouxe aqui para a gente um exemplo muito interessante de como que os espíritos sabem das nossas encarnações passadas e conhecem o patrimônio espiritual que a gente traz. Então é como se eles olhassem assim para mim o seguinte: ô Lucas, você já viveu na Inglaterra, então tem algo aí no seu subconsciente, no seu patrimônio espiritual, que eu vou me utilizar dele para poder, por exemplo, trazer uma mensagem, uma instrução, uma comunicação, etc. Eu trouxe aqui um exemplo super legal disso. Eu espero que dê tempo da gente contar mais para frente, tá? Não vou passar para ele agora não, senão o nosso tempo vai se estender aqui, a gente não cumpre o nosso objetivo. Vamos em frente. Na pergunta 6ª desse item 223, nós temos o seguinte. Aqui eu já pulei uma, é para a gente pegar as principais mesmo, tá? O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Vejam que interessante. Essa pergunta aqui já foi objeto de estudo nosso, que é o seguinte: quando um espírito vem e se utiliza de um médium para comunicar, ele simplesmente utiliza-se do corpo do médium, do instrumento físico que o médium tem, que é o seu corpo físico, para transmitir livremente o que ele queira, ou essa comunicação, aquilo que ele quer transmitir, vai passar pelo espírito do médium? E aí, meus amigos, nós vamos nos lembrar o seguinte: alguns meses atrás, nós temos estudado o livro Os Domínios da Mediunidade, e é justamente no capítulo 6 daquela obra que a gente tem o detalhe de como que isso funciona. Naquele capítulo, relembrando aqui rapidamente, nós temos lá o fenômeno da chamada incorporação ou da mediunidade psicofônica, no qual um espírito vai se comunicar numa reunião mediúnica. Como que funciona? Fios fluídicos saem da mente do espírito, se ligam até a mente do médium. Vamos supor que a dona Laíde aqui. Os fios do espírito se ligam à mente do médium e depois, sim, é que da mente dela é transmitida a ideia para o seu próprio corpo. Ou seja, o médium, ele é um intermediário não só no que diz respeito ao seu corpo físico, a voz que ele empresta, as mãos que ele empresta para o espírito escrever, como também o seu mundo mental necessariamente passa por ele para que a comunicação chegue até nós. Nesse capítulo, nós vamos ver que, em se tratando de uma reunião mediúnica de desobsessão, o médium recebe, antes de falar o que o espírito quer falar, o espírito do médium toma conhecimento de tudo o que aquele espírito comunicante quer falar. E muitas vezes ele vai se utilizar desse conhecimento prévio para fazer o que, meus amigos? Cortar o que não convém. Por exemplo, às vezes um irmão nosso chega muito desequilibrado, com muita raiva, com muito ódio, e inicia a comunicação, e às vezes a intenção dele é fazer o quê? Falar um palavrão. Não pode. O recinto da reunião, do templo espírita, é um recinto de respeito, que a gente precisa preservar. Então, numa situação como essa, o que compete ao médium? Ele filtra. O espírito queria falar um palavrão, aí o médium vai ser um intérprete e vai falar como? Puxa vida, estou tão descontente aqui, tudo. Ou seja, ele vai frear expressões chulas, de baixo calão.
ele vai frear referências pessoais que às vezes o Espírito queria fazer a algum dos membros da reunião, não convém. Às vezes, meus irmãos, um irmão que se manifesta é um obsessor de alguém que está naquele grupo. Só que qual que é o esforço do médium psicofônico? Ele evitar qualquer referência pessoal. Então, a gente vai observando, por todas essas lições que a gente está vendo, o seguinte: o médium não é neutro e mais, ele deve ter um papel o quê? Ativo, de filtragem, de seleção e de modificação de tudo aquilo que não convém, conforme a gente comentou, palavrão, referência pessoal. Pode acontecer. Isso pode acontecer, mas é algo, amigo, que o médium tem que estar consciente para ele o seguinte: poxa, assim, hoje infelizmente eu cometi um deslize, eu tenho que me policiar mais para bloquear isso aí. E aí às vezes aí vai vir um trabalho de autoeducação do médium, né? Dele começar a se educar para bloquear essas manifestações, tá? Então, meus irmãos, portanto, o mecanismo da comunicação é de mente para mente, de mundo mental do espírito para o mundo mental do médium, e depois do mundo mental para o médium é que ele vai verbalizar ou psicografar, tá bom? Então, ele é necessariamente um intermediário físico e um intermediário mental da comunicação, e assim deve ser. Pergunta seguinte: o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deve transmitir, provindas de outros espíritos? É um prolongamento da pergunta anterior, né? Então, ele vai exercer influência? Resposta: exerce. Porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. No caso aqui, a resposta dada pelos espíritos superiores diz respeito a uma comunicação de teor elevado. Então, às vezes acontece o seguinte: de um espírito benfeitor querer comunicar-se, transmitir uma mensagem, e o médium, em vez de deixar fluir aquela mensagem de teor elevado, ele pode interferir, piorando a qualidade da mensagem. É como se ele fosse o quê? Como é respondido aqui, um mau intérprete. Imaginem, os irmãos, o seguinte: vamos supor que eu sei inglês mais ou menos, né? Aí alguém me contrata: ô Lucas, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso ir aos Estados Unidos, você vai ser meu tempo. Se o meu inglês é mais ou menos, eu vou entender e vou traduzir também como, gente? Mais ou menos, né? Vai ter palavras ali que eu não vou entender, ou eu vou ficar calado, ou às vezes eu vou até falar uma coisa que eu não sei. Aí ele falou isso, na verdade não é nada daquilo, né? E na língua estrangeira tem um negócio interessante chamado falso cognato, que é o seguinte: tem uma palavra que parece que é em inglês, que parece que é uma palavra em português, mas às vezes não tem nada a ver, né? Então aquilo ali eu pego e traduzo como se fosse aquilo que ela parece. Enfim, eu vou ser um mau intérprete. Isso acontece no fenômeno mediúnico? Sim, tá? Então, tanto vai acontecer como quando um espírito benfeitor dá uma mensagem, então eu distorço para pior o conteúdo da mensagem, como quando é um espírito inferior e eu deixo de corrigir e de filtrar aquilo que eu deveria fazer, tá bom? Pergunta seguinte: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Resposta: não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida
transmitida por intermédio de um ignorante ou de uma pessoa de má fé. Então vocês imaginem o seguinte, vamos imaginar que um especialista no campo da medicina vai dar uma palestra. Aí eu ponho uma criança de 10 anos para escutar a palestra e me contar o que foi que ele contou. Como que vai chegar a mensagem, gente? Vai chegar muito empobrecida, distorcida, contraditória, né? Vai chegar ali toda truncada e possivelmente incompleta também. Então, na qualidade de médico, isso tudo mostra aqui o que compete ao médico? Se educar, se aprimorar. E se educar não é somente ler, estudar as obras mediúnicas, a literatura espírita, não. É se educar especialmente em seu mundo íntimo, em seus sentimentos, em suas percepções, em sua forma de ver, em seus maus e velhos hábitos, né, em seus vícios. Tudo isso é um amplo espectro de serviço que ele precisa atacar, que ele precisa ir se reeducando, se modificando com o passar do tempo. Tá bom? Do contrário, vai ter esse problema aqui de ser um intérprete ruim ou infiel. Avançando agora, meus irmãos, já para a nossa pergunta de número 10, nós vamos ver o seguinte. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. A gente já conseguiu concluir exatamente isso, né? Ou seja, ele nunca é completamente passivo. E aí vem a resposta dizendo: é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Então é o seguinte, primeiro ponto: não compete ao médium modificar o teor da comunicação, especialmente se tratando de um espírito superior. Corre o risco de eu modificar e fazer o que com a mensagem? Estragar. Eu querer colocar ideias pessoais minhas numa mensagem de teor superior, né? Então eu vou prejudicar ou distorcer a mensagem. Agora, nunca o médium é totalmente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como de um intermediário, embora se trate dos que chamais médiuns mecânicos. Ou seja, embora o médium seja necessário na condição de intermediário, não existe o papel de um médium nulo. É como a gente falou no início, ou ele vai ajudar, ou ele vai o quê, meus irmãos? Ele vai atrapalhar. Tá? Compete a ele o esforço de neutralidade, não alterar o conteúdo, o teor da mensagem, mas ele tem um papel essencialmente ativo em filtrar o que não convém, em evitar referências pessoais, né? Em evitar atitudes extremas de um espírito comunicante, como por exemplo de querer levantar uma mesa, agredir um participante do grupo. Tudo isso o médium precisa ser educado para conter o espírito que se comunica. Tá? Bom, visto, meus irmãos, esse tema pelo livro dos médiuns, vamos agora para o livro Seara dos Médiuns de Emmanuel. E aí nós vamos ter tempo de trazer uma página que ilustra para a gente o que Emmanuel intitula aqui como ser médium. Ou seja, atuar nesse campo da vida, o que é que implica para nós? O que é que nos compete? Quais situações nós vamos estar envolvidos e relacionados? É daqui por diante que Emmanuel vai dar o seu enfoque, para a gente poder compreender bem. Então vamos lá. Abraçando a mediunidade é o capítulo de número 44 do livro Seara dos Médiuns. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, ou seja, sem fazer nada, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha, na mais pequenina atividade doméstica. Então vamos lá, vamos entender o que Emmanuel pontua para a gente.
nós vamos ver aqui o seguinte: alguns médiuns, às vezes numa fase inicial do desenvolvimento, ou sem terem estudado mais, podem pensar que o seu papel é completamente passivo. Ou seja, eu vou lá, os espíritos vão se utilizar de mim com uma comunicação boa ou ruim, de maneira que é o seguinte: eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas foi o espírito que veio, que falou, né? Foi ele, não fui eu, não. E não é assim que acontece. Pelo contrário, a questão, meus irmãos, é que nós vamos aqui ilustrar com um ponto interessante, que é o seguinte: vocês se lembram, não sei aqui quem já assistiu o filme Ghost, levanta a mão aí para mim, um filme antigo, lá da década de 90. Vocês já viram? Pois é, de vez em quando ele repete aí na TV, né? Então vamos lá. A médium quem figura como médium lá no filme é aquela atriz famosa, a Whoopi Goldberg. E a Whoopi Goldberg no Ghost é exatamente o oposto do que nós estamos falando aqui. Porque ela é um instrumento completamente o que, meus irmãos? Passivo. O espírito vem, pula nela, sai dela, né? Dá uma ideia de que inclusive ele toma o lugar do espírito dela, como se ele possuísse, se ele tomasse conta daquele corpo em caráter temporário, depois se afastasse, como se ele de repente tomasse o corpo dela sem o consentimento dela. Ou seja, o filme tem algumas informações úteis, mas por outro lado faz alguns desserviços também. Ele traz algumas informações ou uma realidade que não é o que o senhor observa. Ou seja, o médium não é um instrumento completamente passivo. Não é igual o Whoopi Goldberg que senta lá e de repente vem um espírito, vem outro, fala isso, fala aquilo, e ela não tem responsabilidade sobre nada e deixa ele falar livremente. Não é isso. Tanto Kardec falou que o médium tem um efeito ativo e indispensável nas comunicações espíritas, como também Emmanuel já veio falar o seguinte: olha, o médium não é um manequim, não é uma marionete manipulada. Pelo contrário, ele cede as suas possibilidades, mas é uma sessão que vigiada. Eu cedo as minhas possibilidades, mas fico o quê? Supervisionando, tomando conta, filtrando, permitindo ou bloqueando determinadas atitudes ou falas. Tá bom? E a primeira coisa que Emmanuel fala é que a gente deve, na qualidade de médium, que a gente deveria ter a iniciativa da gentileza, que às vezes se dá nas pequeninas coisas. E aí ele vai mostrar para a gente. Ó. Vejamos a lógica do cotidiano. Vamos analisar o dia a dia das nossas vidas. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Então vamos imaginar, num escritório, quando a gente contrata um auxiliar, né, um auxiliar administrativo, alguém numa carreira inicial, você não espera dele que ele saiba tudo, que ele conheça tudo. Não é isso o que o supervisor ali espera de um subordinado. Ele espera da parte do subordinado o quê? Boa vontade, disposição de trabalhar, disciplina de horário, assiduidade, capacidade de trabalhar em equipe, disposição de aprender, de servir, de ser útil. É isso que ele espera. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para lhe aceitar o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, por sua vez, não vai se utilizar de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que
que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a manipular receitas. Conclusão de Emmanuel: cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ou seja, meus irmãos, cada um tem seu papel, cada um tem seu trabalho, cada um tem a sua colaboração. E na qualidade de ajudante se espera determinadas características daquele que ajuda, e muitas vezes se espera também o algo mais. Isso é que é importante a gente compreender. Portanto, quando o dono de uma empresa de ônibus contrata um motorista, ele não quer só alguém que saiba dirigir, ele quer alguém que saiba dirigir com economia, sem pisar e ficar freando muito. Se ele ficar acelerando e freando, gasta mais freio, o combustível, a despesa maior, os itens de manutenção vão se desgastar mais, então ele espera algo mais, né? O diretor no escritório precisa de uma pessoa com determinadas características, então ele não vai exigir dele aquilo que ele não pode dar. Enfim, ser médium, vejam agora o conceito de Emmanuel, a partir desses exemplos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Então veja aqui que interessante. Quando eu tenho um bom ajudante no meu trabalho, no meu emprego, o que acontece? Eu delego uma responsabilidade para ele, meus amigos, e eu sei que aquela tarefa, que aquela responsabilidade vai ser o quê? Vai ser cumprida. Então isso aqui eu passei para o Júnior, eu sei que ele não vai pisar na bola, ele não vai esquecer, ele sabe como que tem que ser feito, né? Ele sabe para quem tem que ligar, que tem que mandar um e-mail para tal lugar, que tem que pedir ajuda fulano, ciclano, ele é organizado, etc. Ou seja, o supervisor, quando conta com um bom ajudante, de certa forma ele o quê? Se tranquiliza. Então vejam que interessante a partir dessa comparação. O médium, todos aqueles que trabalham com a mediunidade, somos, portanto, ajudantes do mundo espiritual, a quem eles vão delegar alguns compromissos, algumas tarefas. Nós vamos continuar na condição de ajudantes, nós não vamos assumir a tarefa ou a responsabilidade deles, mas ao nos passarem algumas tarefas, algumas responsabilidades, eles vão ficar de certa forma o quê? Tranquilos. Essa tarefa aqui vai estar bem cuidada na mão dele. Ele não vai perder o prazo, ele não vai fazer errado, né? Ele não vai me dar prejuízo. Então, meus irmãos, vejam que interessante, na condição de ajudantes do mundo espiritual, o grau de responsabilidade que a gente tem para que a gente não cause problema para um trabalho que é o quê? Muito maior e mais vasto do que a gente pode perceber. O trabalho da espiritualidade é enorme. Continua Emmanuel. Se não podes compreender isso, observe o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio alegre. Torres de observação esclarecem a rota e vigorosos motores garantem a marcha. Mas tudo pode falhar, se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Ou seja, muitas vezes nós somos uma peça de o quê? De uma grande engrenagem, de um grande mecanismo. Agora, por ser uma peça pequenina, ou que está escondidinha ali, não significa que ela não tem importância. Pelo contrário, uma peça pequenininha que emperrar e que estragar, às vezes compromete o quê, meus amigos? O trabalho todo. Tá? Então, a espiritualidade amiga fala conosco o seguinte: olha, como médios, nós somos ajudantes da espiritualidade. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos disciplinar, precisamos vigiar os nossos vícios e começar a combatê-los. Por exemplo, eu tenho dificuldade de perdoar, se esforço para perdoar. Se eu guardo mágoa, esforço para esquecer, que isso vai nos atrapalhar e vai atrapalhar o trabalho deles. Se eu ainda sou apegado aos bens materiais, né? Eu sou agarrado àquilo que eu tenho, comece a se esforçar em se desprender. Se eu ainda sou uma pessoa indisciplinada,
se esforce em ter disciplina. Se eu ainda tenho um pouco de preguiça, se esforce em combater. Se eu ainda não tenho o hábito do estudo, se esforce em começar a estudar. Então, tudo isso que a gente vai aprender, que a gente vai ver com o tempo, a gente tem que ir, é a nossa reforma íntima. A gente tem que empreender uma batalha em várias frentes. São várias guerras nas quais, várias batalhas que a gente está envolvido. Do ciúme, da inveja, do ódio, do desprendimento, da necessidade do perdão, do esquecimento da mágoa, dos vícios do corpo físico, né? O álcool, por exemplo. Se a gente está acostumado, diminui o uso, tenta se abster dele. No dia do trabalho mediúnico, então, nem pensar, conforme a gente já estudou, né? E assim, outros pontos também que qualificam ainda as dificuldades que a gente ostenta. Bom, vista essa página de Emmanuel, para a gente concluir agora, nós trouxemos, meus irmãos, uma página de Irmão X que vai mostrar muito bem para a gente essa questão de ser livre. Porque, ao que parece aqui, a gente vai fazer uma pergunta muito simples. É fácil cumprir tudo isso que a espiritualidade superior nos pede? Não é. Não é fácil. Implica sacrifícios, implica reeducação, implica em mudarmos, às vezes, algo que a gente está acostumado a fazer há muitos anos, mas tudo isso é necessário. Mediunidade a serviço dos semelhantes. Aqui, ó, livro Estante da Vida, Irmão X, capítulo 8. A página tem por título O Mensageiro da Estrada. Então vamos ver. Mediunidade a serviço dos semelhantes. Diz você que isso custa caro e fala em renúncia e problemas pessoais. De fato, a gente às vezes vai precisar o quê? Por exemplo, quinta-feira à noite, é o dia do trabalho mediúnico. Não, meu time vai jogar. Você vai ter que perder o seu jogo de futebol, né? Ah, é o dia que meus amigos me chamaram para um churrasco, tem muito tempo que eu não vejo eles. Explica a eles, você tem tarefa, você tem responsabilidade, você não pode estar presente nesse dia, né? Ah, é o dia que, enfim, meus irmãos, nós vamos ter algum grau de sacrifício, de dificuldade. Mas você se esquece dos benefícios que os dotes mediúnicos trazem a todos aqueles que os mobilizam na extensão das boas obras? Quantas vezes a empresa do bem lhe arrebatou o coração às garras do mal? Pense nisso, meu caro missivista, e não atire fora as suas vantagens que superam de muito os obstáculos que porventura lhe estorvem a vida. Então é o seguinte, Irmão X nos fala aqui o seguinte: embora as dificuldades e os sacrifícios que a gente precise fazer, quantas bênçãos a gente recebe? Quantas vezes na frequência, no trabalho mediúnico, na casa espírita, nós somos curados de enfermidades que a gente nem imagina? Às vezes eu trago comigo uma enfermidade, sou curado, aquilo nem se manifesta, eu fico bem. Quantas vezes os benfeitores vão nos ajudar dentro da nossa casa, ajudando um filho que está doente, ajudando num processo obsessivo que a gente tem dentro de casa, trazendo um obsessor para a fraternidade, ele vai ser esclarecido, vai ser amparado, nós vamos ter um clima doméstico aqui mais tranquilo. Quantas vezes vão me evitar que eu me acidente na rua, que eu trombe um carro? Justamente porque quem são os ajudantes deles? Somos nós. E quando a gente tem uma tarefa, uma responsabilidade grande para cumprir, nós damos ou não damos valores àqueles que nos ajudam? Eu preciso deles, né? Eu tenho um trabalho, minha equipe para fazer, eu preciso da Conceição, eu preciso do Júlio, eu preciso do Carlos, são meus ajudantes. Então eu tenho que cuidar deles com carinho, para eles estarem aqui comigo e me ajudarem o quê? A cumprir minha tarefa. E aí então, meus irmãos, eles atuam em nossas vidas por diversos mecanismos, diversos momentos que muitas vezes a gente nem sequer percebe. E aí, vejam que interessante. A esse respeito, conto a você, em versão nova, uma lenda antiga que corre o
E aqui vai vir uma história para ilustrar isso para a gente. Ó. Certo homem que se reencarnou a fim de educar-se em duras provas, quais sejam enfermidades, abandono e solidão, montou sua casinha à beira de uma estrada deserta e poeirenta, por cima de um fundo vale, onde uma fonte permanente mantinha no chão larga faixa de verdura. Então vamos lá. Um homem reencarnou e com um programa reencarnatório muito difícil. Qual que é? Ele teria uma vida de muitas lutas, passaria por muitas enfermidades, estaria sempre lutando ali com alguma doença. Ele viveria sozinho e abandonado. Então o que aconteceu? Possivelmente ficou órfão dos pais, não tinha nenhum parente, ninguém lhe deu serviço. Ele então montou um barracão, uma casinha muito simples, na beira de uma estrada, numa região muito árida, muito seca. Só que aquela estrada é como se ela passasse no alto de uma montanha, de um planalto elevado, e lá no fundo do vale tinha uma fonte de água permanente, de água pura. E aí vejam só, viajores iam e vinham, e fossem eles ocupantes de carruagens ou simplesmente pobres viajantes a pé, eis que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos por encontrarem ali, com aquele homem solitário, com aquele ermitão, uma bênção muito rara na região. Qual que era? Água pura. Então é o seguinte, olha, aquela estradinha, quando a gente chega no barracãozinho dele, é uma bênção, porque tem sempre uma aguinha fresca lá. E o que é a água para quem viaja numa região árida, gente? É a vida ou a morte, né? Seja ali, se você está numa carruagem para dessedentar seus animais e para você mesmo, ou se você está viajando a pé, você não desidratar e não morrer pelo caminho afora. Então todo mundo sabia o seguinte, lá na casinha do ermitão tem água pura, e ele sempre segue a gente com carinho, com atenção. O ermitão, em demonstrações de bondade constante, várias vezes diariamente, descia em costa agressiva até o manancial e enchia o vaso, regressando morro acima, tão só no intuito de oferecer água cristalina aos viajantes diversos. Então ele descia, né, com um vaso de cerâmica, uma espécie de um pote grande, descia com ele vazio, enchia d'água e subia morro acima carregando aquele peso para sempre poder ter água para oferecer aos viajantes. No objetivo de auxiliar, entrou então em contato com o espírito benfeitor, a quem o Senhor incumbiu de velar por todos os que viajavam por aquela estrada. E o eremita, profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe anjo da estrada. Então aconteceu o seguinte, havia um benfeitor espiritual que tinha uma tarefa, que era o quê? Cuidar dos viajantes, né? E hoje em dia, né, por exemplo, quem é católico tem lá o São Cristóvão, que é o protetor dos motoristas, né? Esse, portanto, vejam que para todas as atividades humanas, a espiritualidade maior cuida com muito carinho. E ali tinha um espírito superior para cuidar dos viajantes daquela estrada árida. E aquele ermitão começou a ver, a conversar com ele, mesmo porque ele começou a lhe fazer companhia. E vejam agora como que era a amizade dos dois. Ó. Estabeleceu-se entre os dois suave convívio. Nenhum dos viajantes lhe via o celestial companheiro. Então todo mundo que vinha ali e buscava água, ninguém enxergava aquele espírito superior, aquele benfeitor. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformou em presença sublime. Se cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Então, quando ele estava muito cansado, o benfeitor vinha e aumentava ali o fluido, dava a ele novas forças. Se doente, recebia dele um remédio que o aliviava. Se triste, recolhia-lhe os convites, as exortações de conforto. E quando em dúvida sobre doenças e dificuldades do cotidiano, tomava-lhe as sugestões tocadas de amor. Quem queria ter um
benfeitor assim, conselheiro o tempo todo, né? E era o que ele tinha ali na companhia constante dele. O amigo do céu descia com ele até a fonte, quantas vezes fossem necessárias, ajudava-o a carregar aquele grande vaso cheio de água, aquele vaso de cerâmica, contava-lhe histórias das mansões divinas, recobria-lhe a alma de tranquilidade e de alegria serena. O tempo passou, e 30 anos se foram sobre aquela amizade entre duas criaturas que viviam em mundos diferentes. Então, durante 30 anos, os dois ali, todo dia juntos um com o outro. A estrada era sempre uma estalagem da natureza, abrigando viajores que se renovavam constantemente, mas o ermitão, conquanto satisfeito, mostrava agora a cabeleira branca e os ombros caídos. Então a idade chegou e começou a pesar, né? Certa feita, um homem prático, ou seja, um homem muito pragmático, né, que dava algumas sugestões, de passagem pelo lugar, ele observando a cabeça vergada ao peso do vaso pesado, observou: meu senhor, por que o senhor faz um sacrifício assim tão grande? Não seria melhor e mais fácil transferir sua casa para o lado da fonte, ao invés de buscar a fonte para sua casa? Ele falou o seguinte: meu senhor, estou vendo o senhor aí pesado, carregando esse vaso enorme de água, por que você não passa sua casinha e coloca ela lá do lado da fonte? Né? Muito mais fácil, o senhor vai ter água lá o ano todo. O doador de água estremeceu de alegria. Como não pensou nisso antes? Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente faz uma coisa há muitos anos, de repente alguém dá a gente uma ideia: meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Foi a conclusão que ele chegou àquela hora. Da ideia à realização passaram-se poucos dias. No entanto, no dia em que ele carregava a sua pobre mobília, o seu velho material de sua choça para a reentrância do vale, eis que vê o amigo Angélico chorando. Então aquele benfeitor que sempre estava na companhia dele, estava chorando muito. E ele perguntou: anjo bom, por que você chora? E a resposta veio rapidamente: pois então você não percebe? Concedeu-lhe o Senhor a tarefa de proteger as vidas de todos os que se arriscam na estrada. Enquanto lá te achavas na beira da estrada, oferecendo água limpa aos que viajam com sede, tinha eu a permissão de trocar contigo as bênçãos da amizade. Mas agora, se preferes o menor esforço, é forçoso que eu concorde e me resigne à distância de você, esperando que alguém se decida a me ajudar, junto dos viajantes que me compete amparar na condição de zelador do caminho. Então é o seguinte: nossa amizade está acabando, porque enquanto você estava aqui ajudando os viajantes, eu tinha a permissão de ficar em sua companhia, de te dar forças, de te curar, de te trazer energias, de te estimular, de te fazer companhia, porque você estava me ajudando a fazer meu trabalho, a minha tarefa, que é de alta responsabilidade. Agora, se você está com preguiça e está querendo morar lá embaixo, do ladinho da água, e parar de servir as pessoas que passam aqui precisando de água com sede, infelizmente, meu amigo, eu vou procurar o quê? Outro ajudante. Eu vou procurar outro ajudante, porque minha tarefa precisa ser feita. O eremita não hesitou, suspendeu a mudança, voltou para o lugar primitivo, retomou sua venturosa paz de espírito ao pé da multidão anônima que prestava serviço e preferiu trabalhar e ser feliz em companhia do mensageiro celeste, com quem partiu para o mais além no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. E aqui vem a conclusão de quem contou essa história para o irmão X. Observe que interessante. Como é fácil de perceber, meu caro amigo. Abençoe a sua possibilidade de matar a sede
dos viajantes da viagem terrestre, com as águas puras da fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Você compreenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações junto dos espíritos benevolentes e amigos, que viver à custa de nossas próprias imperfeições das vidas passadas, e que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo em favor da própria libertação espiritual, do que ter de acompanhar o desgaste repelente do corpo, pouco a pouco, em facilidade de descanso, para aprofundar de novo no momento da morte, na corrente profunda de nossas paixões e desequilíbrios. Então vejam, meus irmãos, que interessante essa história. E assim acontece com todo médium. O médium que se esforça, que se sacrifica, que faz um esforço sincero de dar o seu melhor em benefício da tarefa que abraça, possivelmente cada médium tem junto de si o quê? O anjo da estrada. Ele é meu ajudante, ele é meu amigo, ele está me ajudando a fazer meu trabalho, então eu preciso cuidar dele. Agora, se a gente, não, quinta-feira tem, vamos supor, tem final de campeonato, vou assistir de um jeito ou de outro, aí um dia falta porque é o futebol, outro dia porque alguém chamou para ir numa festa, outro dia porque tem um capítulo legal da novela que ele não quer perder, outro dia porque está maratonando uma série, está legal ali, não quer ir. Aí, o que o anjo da estrada vai fazer? Ô, meu amigo, ó, vai bater no nosso ombro, né? Eu não posso ficar com você. Preciso trabalhar. Tenho uma tarefa a cumprir, vou procurar o quê? Outro ajudante. Então, meus irmãos, vejam que os sacrifícios, aquilo que a gente deve se reeducar e modificar na nossa conduta, às vezes é muito pouco diante das bênçãos que a gente recebe. Essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos franquear a palavra para que os irmãos possam participar. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Antes disso, só vou interromper nossa gravação aqui, tá bom?